Olá, queridos alunos. Hoje, meu nome é o professor Rony, né? Hoje nós vamos ver um pouquinho a questão aqui da crônica, em específico a crônica argumentativa, né? Então, a crônica argumentativa é um gênero textual, né? Não só a crônica argumentativa em si, mas todos os tipos de crônica, né? É justamente um gênero textual, né, muito voltado ao contexto jornalístico, tá? E a crônica argumentativa, né, é um texto mais livre, né? Não apenas a crônica argumentativa, eu diria, mas a crônica em todos os seus tipos, né? É um texto mais livre, é um texto que a gente chama de um texto mais híbrido. Por quê? Porque ele vai, esse gênero vai pegar características de outros gêneros textuais, só que colocando-os de forma mais subjetiva, ou seja, a opinião do cronista, ou seja, daquele que escreve a crônica, né, do autor, vai ser uma opinião mais focada em questões pessoais, tá? O que distingue a crônica dos outros gêneros textuais? A crônica, ela vai pegar uma característica, uma visão pessoal da realidade e vai expressar de forma a entreter o leitor ou causar reflexão no leitor, né? Claro que chamando o leitor para um diálogo, né? Para uma conversa, né? E é esse tom de conversa, as frases elas são estruturadas em tom de conversa para ter justamente essa aproximação do texto com o leitor. É o que nós vamos ver a seguir. Vamos lá? Então, o que acontece? A crônica ela é um gênero textual, né, que representa um fato da vida comum, sob perspectiva nova e pessoal. A crônica oferece uma interpretação que está por trás das aparências, ou oferece uma abordagem do que não é percebido pelo senso comum, com o objetivo de auxiliar o leitor a interpretar o que se passa à sua volta. Então, essa é uma das características principais da crônica, né? Ou seja, interpretar a realidade, né, de forma a chamar o leitor para uma conversa, né? O tom de conversa aproxima o texto daquilo que é popular. Os próprios temas, né, que são temas inúmeros, são vários temas que o texto, a crônica aborda, tem essa característica de chamar o leitor para uma conversa, para um diálogo. As frases são construídas nesse sentido. Geralmente, as crônicas apresentam uma linguagem simples e espontânea, situada entre a linguagem oral e a escrita. Isso contribui para que o leitor se identifique com o cronista, que acaba se tornando o porta-voz daquele que lê. Veja quais são as principais características da crônica. Então, aqui nós temos algumas características, né, da crônica. Tá? Então, a crônica ela pode ser escrita em textos curtos e de fácil compreensão, possui uma linguagem despojada e simples, ou seja, uma linguagem popular e uma linguagem também extremamente criativa, né, que chama a atenção do leitor, lembrando sempre que a linguagem expressa na crônica é uma linguagem de cunho popular e sempre num tom de conversa, praticamente como se você estivesse sentado numa praça, né, com um amigo bom de conversa, como um bom contador de histórias. Aborda situações do cotidiano, o uso de poucos personagens, às vezes nenhum, como é o caso da crônica reflexiva. Algumas crônicas reflexivas, né, ou argumentativas, né, a gente vai encontrar nos livros essas duas terminologias, por vezes não apresentam personagens, apenas uma reflexão partindo de uma situação comum, né, vivenciada pelo autor. Caráter crítico sobre comportamentos e situações, sim, né, já que o autor vai se apoiar
em uma experiência pessoal ou algo que ele viveu, vai ter realmente uma interpretação sobre a situação, né, vivida, né, vivenciada pelo autor. O uso do humor crítico, irônico e sarcástico segue um tempo cronológico determinado, porque a crônica ela é um reflexo, né, da realidade de uma situação contemporânea, de uma situação atual. A crônica sempre se refere a um acontecimento atual, né? Claro, sendo colocado de forma extremamente inventiva. As frases são construídas de forma que o discurso textual seja dirigido diretamente ao leitor. É a questão da interlocução, né, do diálogo com o leitor, ou seja, o mesmo diálogo, né, a mesma, digamos assim, convocação que o autor faz, né, de forma a chamar o leitor para a conversa, né, eu tenho frases, eu tenho palavras, né, eu uso alguns pronomes que vão convocar o meu leitor para esse diálogo. Então, isso aproxima tanto a mensagem quanto o próprio texto, no caso do leitor. Emprego da intertextualidade, né, tom de conversa, são escritas em primeira ou terceira pessoa. As crônicas podem ser escritas, né, em primeira ou terceira pessoa, né, do singular ou do plural, tá? Principalmente, observem que os verbos, os pronomes aqui de terceira pessoa, ou melhor, de primeira pessoa do plural, já tem essa questão de convocação do leitor, né, para refletir sobre o assunto mencionado, né? Então, por exemplo, se eu tenho o pronome nós, né, eu estou me incluindo, ou seja, eu me incluo na conversa e, ao mesmo tempo, incluo o meu leitor. Pessoal, uma coisa extremamente interessante é a questão da intertextualidade, ou seja, a crônica ela faz referência a outros textos, né, que têm essa dinâmica, essa referência cultural e que se relacionam com a temática que é colocada no texto. Tá? Então, a gente vai ter sempre essa questão do uso da intertextualidade, pelo menos na maioria das vezes, né, evocada pela crônica. Não escolhe assunto, né, fala sobre tudo, ou seja, a gente tem uma liberdade muito grande de assuntos que vão ser abordados pela crônica. Em específico, assuntos atuais, de repercussão atual. Onde são veiculadas as crônicas, né? As crônicas, geralmente, elas são veiculadas em jornais, em blogs, em revistas, ou seja, muitas vezes a crônica ela é colocada nesses veículos e ela foi iniciada sendo colocada nesses veículos justamente por conta desses veículos terem um alcance popular. A própria crônica tem na sua criação e na sua concepção essa questão popular, né? A linguagem é popular e o diálogo e a abordagem dos temas são abordagens muito próximas da realidade e também do aspecto popular, né? Então, o que acontece? Muitas vezes são criadas com base nos mesmos fatos, ou seja, as crônicas elas são criadas dentro daquilo que é abordado nos jornais, nas revistas e nos blogs em outros gêneros textuais. Então, a crônica se apropria dos temas de outros gêneros textuais e aborda esses temas de forma mais pessoal. No entanto, nas crônicas é empregada uma linguagem mais criativa e semelhante a um bate-papo, pois o objetivo delas não é informar ou persuadir, mas sim entreter o leitor, surpreendê-lo com um ponto de vista diferente e encantá-lo com um novo modo de expressar ideias. Então, todas essas características aqui estão presentes na crônica, principalmente com a questão de chamar a atenção do leitor com um ponto de vista diferente, né? Inovador, criativo. Então, a gente tem aqui as origens da crônica, né? A origem da palavra crônica. A crônica
né, vem do grego, né, cronos, que significa tempo, ou que também veio aqui de crônicos, né, que se relaciona ao tempo. Então, o que acontece? Quando nós falamos de crônica, estamos falando de um recorte no tempo. Esse recorte no tempo, ele é interpretado pelo cronista de forma extremamente subjetiva, ou seja, de forma pessoal, né, emocional. Os primeiros cronistas, não, justificando o nome do gênero que escreviam, os primeiros cronistas relatavam principalmente aqueles acontecimentos históricos relacionados a pessoas mais importantes como reis, imperadores e generais. Então, quando o gênero crônica foi criado, ele foi criado com esse objetivo de relatar um evento histórico e relatar de forma fidedigna, né? Ou seja, a crônica ela foi criada com um objetivo diferente do que nós conhecemos hoje. E ao longo do tempo, a crônica ela vai se modificando até chegar à configuração atual. Crônica, né? Um recorte histórico. Na antiguidade, as crônicas representavam inicialmente um registro histórico fidedigno à realidade por meio de uma narrativa, né? É justamente o que os textos didáticos da história fazem hoje, né? Então, a crônica ela começou a fazer esse papel, né? Na Idade Média, a crônica era comumente produzida sob encomenda dos reis, que antes da imprensa e do jornal, encarregavam seus súditos de registrar fatos importantes que poderiam motivar mudanças relevantes na vida social, sendo, portanto, o precursor do historiador moderno. Então, na Idade Média, a gente tem ainda essa função, né, da crônica como representante daquilo que acontece na realidade, né? Ou seja, as crônicas vão ser representadas, ou melhor, vão ser criadas para mostrar de forma fiel o que acontecia na realidade, né? Dentro aqui daquilo que era proposto aí pelos reis imperadores. Só que há um porém, né? Na Idade Média, essa questão fidedigna da realidade, ela já começa a se modificar, tendo em vista que os cronistas, eles vão para ambientes populares, né, as feiras, né, justamente para ouvir a conversa das pessoas, tá? E registrar, né, tudo aquilo que elas falavam sobre o rei, sobre o imperador ou sobre o general. Então, o que acontece? Quando a gente começa a escutar um pouco, a gente começa a selecionar, interpretar, né, aquilo que a gente percebe que é mais importante. Então, essa interpretação já dá um tom subjetivo. Então, essa objetividade que a crônica tinha antes em retratar fielmente fatos históricos começa a se modificar. E a partir disso, a crônica começa a se encaminhar para algo mais literário, tendo em vista que o texto literário se refere à subjetividade. A objetividade inicial foi sendo minada pela inserção das impressões dos cronistas ao longo da narração, levando a uma gradativa influência da subjetividade. É a partir dessa caracterização a aproximação do gênero com a estilística literária. Os exemplos, né, são estes, né, desses tipos de crônicas são a Crônica del Rei Dom Pedro, né, a Crônica del Rei Dom Fernando e a Crônica del Rei Dom João, todos de autoria de Fernão Lopes, né, para a gente ficar aqui na literatura portuguesa. Outro autor representativo é Pero Vaz de Caminha, que registra a chegada dos portugueses em formato de carta, que é a Carta do Descobrimento do Brasil. Em alguns livros você vai ver a Carta de Achamento do Brasil ao rei Dom Manuel, né, rei de Portugal, contendo, além do detalhamento e da elegância estilística, linguagem manipulada, elementos mágicos e fantásticos, entusiasmo ao descrever sua visão da nova terra em que desembarcavam e, principalmente,
impressões pessoais. Então, toda essa questão da subjetividade, tá, da interpretação, ela começa a estar presente nesses exemplos, e na carta de Pero Vaz de Caminha, essa perplexidade não só do próprio escrivão, né, da Esquadra de Cabral, mas de todos os portugueses, né, que embarcavam, ou melhor, que desembarcavam, né, na nova terra descoberta, no caso, né, o Brasil. Ao longo dos anos, a crônica é destituída de sua função de memória histórica, afastando-se cada vez mais do desejo de relatar fidedigna e detalhadamente os fatos. Nasce a crônica contemporânea, que se populariza no século XIX com a invenção da imprensa. A crônica aparece em jornais. Importantes escritores começam a usar crônicas para registrar, de modo ora mais literário, ora mais jornalístico, os acontecimentos cotidianos de sua época, publicando-as em veículos de grande circulação. Então a gente já começa a perceber já uma modificação com relação àquilo que a crônica expressa. Antes ela expressava apenas grandes feitos, né, de imperadores, reis e generais, e aos poucos, principalmente a partir do advento da imprensa no século XIX, ela passa também a se referir a elementos da vida cotidiana. A gente tem aqui vários tipos de crônica, mas a crônica que é o foco dessa aula é a crônica argumentativa, que nós chamamos também de reflexiva. Ou seja, a informalidade e o estilo escrito, né, o estilo criativo, são características marcantes nesse gênero textual. Então, crônica argumentativa. A apresentação explícita da opinião do autor sobre determinado assunto do cotidiano é a principal característica desse tipo de crônica. Pode ser escrita em primeira ou terceira pessoa. Essa característica está presente no texto de Antônio Prata, cujo título é Felicidade sem Ilha Deserta. Então, justamente, a crônica ela vai ter todas aquelas características que foram mencionadas anteriormente, e em específico na argumentativa a gente vai ter a expressão da opinião sem uma preocupação em convencer o leitor, mas apenas de fazer com que o leitor reflita sobre o tema e reflita de forma despreocupada, né? Espontânea, sempre em tom de conversa. Então, Antônio Prata, que é o autor da nossa crônica, né? Nasceu em São Paulo em 24 de agosto de 77 e é um escritor e roteirista brasileiro que escreve aos domingos no Caderno Cotidiano da Folha de São Paulo e é roteirista contratado pela Rede Globo, onde colaborou na novela Avenida Brasil. Escreveu crônicas para a revista Capricho entre 2001 e 2008 e também para o jornal Estado de São Paulo entre 2003 e 2009. Foi um dos 16 participantes do projeto Amores Expressos, passando um mês em Xangai para escrever um romance até hoje não publicado. Em 2012, foi incluído na edição brasileira da revista Granta como um dos 20 melhores escritores nacionais com menos de 40 anos. Então aqui a gente tem um breve perfil de quem é o autor da nossa crônica. E aqui nós vamos para a crônica propriamente dita, né? Felicidade sem Ilha Deserta. Eu vou ler um pouco para vocês e a gente vai fazer alguns comentários, tá? Felicidade sem Ilha Deserta, de Antônio Prata. Eu estava num bar, sozinho. Uma garota se aproximou, cheia de patrocínios na camiseta, e me deu o convite para uma festa dizendo: "Cara, essa balada vai mudar a sua vida." Pensei um pouco com meus botões e respondi: "Então eu não vou. Não quero que a minha vida mude." Ela não entendeu, achou que eu estava tirando o sarro da cara dela e saiu distribuindo seus convites festivo revolucionário em outras mesas. Se ela quisesse ouvir, eu diria que estou feliz com a minha vida. Namoro a garota que eu amo,
trabalho com o que mais gosto, moro numa casa com churrasqueira e não tenho nenhuma doença. Claro, nem tudo é maravilhoso, mas somando as minhas angústias com as minhas conquistas, minhas topadas de dedinho do pé no batente da porta, com meus primeiros goles de chopp gelado, minhas horas no trânsito com minhas horas na praia e tirando a média, acho que eu sou feliz. Não sou bobo de achar que é mérito, só meu a minha felicidade. Tive tudo a meu favor, pais maravilhosos, comida boa, escola liberal, livrinhos, filminhos e disquinhos coloridos, a bola oficial de cada Copa e, quando mesmo com tudo isso percebi que não estava contente, meus pais me levaram a uma psicóloga para me ajudar com as minhas angústias. A felicidade é uma conquista difícil. Difícil, mas não impossível, nem tão distante da nossa realidade. O pensamento que deu origem à frase da garota me parece ser o seguinte: a felicidade é o oposto do que vivemos. E isso se expressa bem naquela ideia que temos do cara que ganha na loteria, larga tudo e vai para uma ilha deserta ser feliz. Que horror! Se para ser feliz é preciso largar tudo, então nada do que fazemos é legal? Será que nossas vidas são mesmo esse desastre? Acho que não. Claro, acho que nem todo mundo é feliz, mas não acho que para eles serem, teriam que largar tudo e mudar completamente. Acho que a felicidade está muito mais em conseguirmos ser felizes do jeito que somos do que em mudar o nosso jeito. Não estou dizendo contente-se com um prato de feijão com farinha por dia, pobre criatura. Não reclame e tente ser feliz. Acho que a gente tem que ter uma busca de mão dupla. Ao mesmo tempo em que tentamos mudar o que achamos estar errado em nós e no mundo, temos que tentar nos adequar a quem somos e ao que temos. Só seremos felizes se estivermos contentes. Parece uma frase besta, não é? Você já parou para pensar na palavra contente? Vem do verbo conter. Seremos felizes se nossa realidade for capaz de conter os nossos desejos. Se nossos anseios forem maiores que nossas possibilidades, estamos fritos. Não podemos entrar nessa de filminho bobo de Hollywood, em que basta querer muito que nossos sonhos se realizam. Mentira! Sermos milionários, 10 centímetros mais altos, ou viver sem termos que trabalhar, não está ao nosso alcance. Ser feliz? Sim, está. Então, pessoal, aqui nós temos um texto, né, justamente falando sobre a questão da felicidade, né, e de como é importante a gente ser feliz com aquilo que a vida nos possibilita e com aquilo que nós podemos de fato fazer, né? Então, o que acontece? No primeiro parágrafo, nós temos justamente o relato de uma experiência pessoal e vai ser a partir dessa experiência pessoal que toda a crônica vai ser criada. E aí o que acontece? Apenas retomando aquilo que nós discutimos aqui, a crônica ela vai estar sempre em contato com o leitor, num tom de conversa com o leitor, quando ele vai mesclar formalidade e informalidade. Então aqui, ó, nessa parte em azul, a gente tem justamente, não só nessa parte em azul, mas em todo o texto, né? Eu coloquei isso aqui para a gente observar, né, e visualizar aonde é que estão as marcas de informalidade, né? No caso, ó, tirar sarro da cara dela, por exemplo, é uma marca referente à questão da informalidade, né? No segundo parágrafo, a gente tem justamente essa experiência pessoal do autor e o seu questionamento, né? Do porquê, o que as pessoas precisam para realmente serem felizes. Então, a gente percebe tudo isso sendo relatado aqui, tá? Nas partes que estão em destaque, nas partes que estão em amarelo. No terceiro parágrafo, nós temos justamente aqui, ó, que o autor começa a chegar a uma conclusão, né? Ou seja, não faz sentido que as pessoas precisem modificar completamente suas vidas
né, para serem felizes. No quarto parágrafo, nós temos aqui justamente a conclusão, né, onde o autor ele coloca o seu ponto de vista, né, a respeito do que significa ser feliz e do que se refere à questão de você saber conviver com as suas próprias características. Por último, tá, o texto dirige-se diretamente ao leitor, né, na utilização do verbo, né, aqui, ó, nós seremos felizes, ele inclui tanto ele mesmo quanto o próprio leitor, né, e aí ele diz o seguinte, né, que nós só seremos realmente felizes se nós formos capazes de conter os nossos desejos dentro daquilo que a vida nos possibilita, tá? Então, pessoal, é isso. Espero que todos tenham gostado da aula e lembrando, conteúdo dado é conteúdo estudado. Até a próxima!